Olá, membros da ASHRAE. Estamos aqui eu, Miguel Ferreiros, e o Tomás Cleto, tendo uma oportunidade de, em nome da ASHRAE Chapter Brasil, fazer entrevista com o professor Isao Yoshida, que é uma pessoa de muito destaque dentro da nossa área de refrigeração em particular. Não é isso, Tomás? Exatamente. Uma pessoa que teve uma carreira fantástica aqui no Brasil como profissional, mas também um grande mestre de muitos engenheiros hoje. Acho que a grande maioria dos engenheiros que estão dentro da área de refrigeração e ar-condicionado, né, passaram pela varinha do professor Isao. E não foi fácil de passar, né, Tomás? Teve que mostrar serviço. No último ano todo mundo teve que estudar muito lá. É isso. Então, vamos saborear a entrevista com o professor Isao. Bom, professor Isao, a primeira dúvida que paira entre os muitos alunos, né, e eu não sei quantos já fizeram essa pergunta, mas a minha turma, por exemplo, nunca soube dizer: o senhor é brasileiro ou japonês? A cara não ajuda, mas eu sou brasileiro. Então o senhor já é da segunda geração. Eu sou Nisei. Isso. Seus pais foram japoneses. Meu pai veio solteiro, minha mãe veio com 11 anos de idade, eles se casaram no Brasil. E eu nasci em 32. Onde, professor? Na cidade de Bastos, estado de São Paulo. É uma cidade genuinamente japonesa, né? Tinha muitos. Naquela época o prefeito era japonês, o padre tinha que saber falar japonês. O padre era. E o senhor foi fazer, e você foi fazer engenharia? Na verdade, meus pais é que me forçaram a estudar em São Paulo. Eu terminei o ginásio naquela cidade, só tinha até ginásio. Meu pai trouxe para São Paulo dizendo que eu tinha que estudar. Certo. De qualquer jeito, né? Aí vim para São Paulo estudar. Você foi parar na FEI? Aí fiz o curso colegial, depois fiz o vestibular. E a sua formação é? Minha formação é Faculdade de Engenharia Industrial, Engenharia Mecânica, Engenharia Industrial. Naquele tempo era diferente, Engenharia Mecânica, era Engenharia Industrial. Que na época eu podia construir até prédio de 3 andares, como engenheiro industrial. A gente tinha resistência de materiais, tudo. E aí podia atuar em mecânica, elétrica, civil, química eventualmente, entendi. Era uma formação mais abrangente. E quando você saiu da faculdade... Em que ano? Em que ano foi? 1956. 1956. Saí da faculdade, fiz um estágio pequeno, um trabalho na Bussing do Brasil. Bussing era uma indústria de fabricante de peças automóveis, automobilística. Fabricava muito cruzeta para o Jeep da Willys Overland, ou pinos para General Motors. De lá fui para a Nitroquímica. Lá é que eu fiquei 7 anos e meio. E lá realmente comecei a trabalhar na área de termodinâmica. Quer dizer, era o responsável pela casa de máquinas de utilidades. Produção de vapor, produção de água, produção de energia elétrica, vácuo, ar comprimido, refrigeração, óleo combustível, isolante térmico e instrumentação. Fazia tudo isso. Era responsável por esse setor. Toda a fábrica. Naquele tempo tinha 6.000 operários quando eu entrei. Era um pouco grande, era assustador, né, na verdade. E depois, o que foi levando você para a área de refrigeração? Não, lá eu dominava bastante, então, toda a parte de utilidades. Certo. Então, o outro seguinte emprego foi na Swift do Brasil. Responsável da engenharia da fábrica. Toda a engenharia. Então, aí também englobava todo agora. A parte civil, a parte também tudo igual, tratamento de água, toda a parte de utilidades. E projeto da fábrica toda. Modificações e alterações, tudo, né? Inclusive furação de poços artesianos também que tinha lá. Isso já foi em que ano? Em 1964. 64.
E que história é essa do tratamento de água? Então isso foi anterior. Na nitroquímica, Uhum. eu tinha, o tratamento de água não era da minha área, era de outra área, da engenharia química que tomava conta. Uhum. E eu brigava muito com o pessoal do tratamento de água, porque a caldeira furava direto. Por quê? Formava incrustação de sílica, né? E o tratamento não era bom. Uhum. Então eu tive problema. Aí a diretoria um dia falou assim, de tanto eu brigar com a responsável da área, falou assim, ó, então você vai tomar conta de lá. Então acabou... Resolve você o problema, acabei, então. Mas aí eu também estudei, levei o meu pessoal responsável para a Sabesp, fazer um curso na Sabesp, para aprender a fazer análise, avaliação, tratamento de água. Então a gente cresceu junto. E lá tinha a parte de abrandamento de água, isso é, tirar a dureza da água. Certo. E tinha a parte de desmineralização, que era tirar a sílica da água. E o tratamento de água do Rio Tietê, que saía com a cor de chave, pH 2,5. Quando foi pior de tudo, a água chegava a pH 2,5. Nossa. Por causa da fábrica lá de Suzano, fábrica de papel Suzano. Ah, sei. E a indústria química Fongra, chamada hoje, é outra firma aqui de Suzano também. Então, eu tive muito problema de qualidade da água. Então, a gente acabou aprendendo um pouquinho sobre tratamento de água também. E aí, voltando então, na época da Swift... A Swift era um matador frigorífico, né? para 1000 bois por dia. Uhum. Matava 1000 bois por dia. Então lá tinha turno de congelamento. Tudo. Agora, voltando um pouquinho à história, na nitroquímica. Lá eu tinha 2 unidades de Carrier de 500 TR, com freon 11 para a produção de água gelada. 2 unidades de 500 TR. Centrífugas. Centrífuga. Né? E com a recuperação de R11, um recuperador para tirar o ar, certo, e depois condensar, recondensar e reutilizar. Né? Então isso também hoje não existe isso. Então naquele tempo tinha isso. E outra coisa importante, quando essa unidade não podia operar por questões de energia, então entrava o turboejetor. Os ejetores, não turbo, os ejetores de vapor para resfriar a água, né, água gelada até 5 graus. Então, e aí era um sistema com ciclo ejetor. O ejetor de 2 estágios, o primeiro estágio de 150 libras, quer dizer, 10 kg de vapor, e na alta pressão, e na baixa de 2 kg, produzindo vapor. Aí fazia um vácuo e a água e aí resfriava a água por vácuo. E quem fazia esses equipamentos? Quem eram os fabricantes? Ingersoll Rand. Ingersoll. Ingersoll Rand. Então, essa é uma maior novidade para mim, porque hoje em dia isso não, nem nos livros praticamente não existe. E nem a forma como funcionava isso. Né? É citado como possível, mas nem como funciona. Então eu tinha que operar essa instalação. E era um ciclo, na verdade é um ciclo, pelo que eu sei, o ciclo ejetor, é um ciclo que a água é o fluido refrigerante, vamos dizer assim, né? Porque você baixa a pressão, chega em vácuo, num nível de 5 graus, como... faz uma ebulição. Isso. Está ebulindo assim, está fervendo. A água, em outras palavras, está fervendo. E é, de certa forma, um sistema aberto. Sistema aberto. Porque é a água que está circulando. Aí tem uma bomba de vácuo. Condensador... Não, o vácuo é o ejetor que faz. Não, mas depois tem uma bomba de vácuo para tirar o eventual ar que vai entrar no sistema? Não. Então tem o condensador, condensador tipo atmosférico, com água bruta do rio e jogar direto a água. Então está vazão grande, com coluna de mais de 10 metros de altura, porque ele é atmosférico, condensador atmosférico. Então eu acho que são coisas que hoje é até difícil de ser... até de explicar isso, porque não existe na cultura, nos livros nem se fala, nem se toca num negócio desse. Agora, na Swift, coisa diferente que tinha, eram 6 condensadores verticais abertos, né, com o turbinador de água. Shell tube. Shell de tube aberto. O turbinador ficava nos tubos. Isso. Entendi. Para a água circular, fazer maior volta
no percurso, para poder trocar de calor. Que diâmetro de tubulação? 2 polegadas. 2 polegadas. Lá tinha operador direto limpando, né? Porque... Agora, esses projetos todos, eles eram feitos em casa aqui no Brasil ou vinha de fora? Não, todos eles eu já recebi já pronto. Os injetores foram importados já há muitos anos antes. Já. O da Swift também. Da Swift, outra coisa interessante é amônia condensada mandava para o sistema com bomba de alta pressão. Hoje ninguém trabalha com bomba de amônia condensada, você jogar lá para o sistema com bomba. Ele vai por gravidade só. Por gravidade só. Né? Não, lá tinha naquele tempo bomba para poder levar. Por conta da distância. Na verdade é uma coisa, né? Eu acho que isso é até uma coisa interessante, porque hoje muita gente não se preocupa, mas se a gente perceber hoje considerando algumas instalações, né, é muito comum ter uma quantidade de vapor na linha de líquido muito grande, porque o vapor sai praticamente saturado no recipiente de líquido e segue por linhas longas, e é normal que a gente tenha vapor, e isso às vezes acaba atrapalhando o desempenho das válvulas de expansão. Mas com uma bomba, interessante essa história, uma bomba de amônia só para enviar até as válvulas de expansão. Outra coisa interessante lá é que eu fui obrigado a desenvolver sistema de válvula dos compressores York, porque a válvula era totalmente importada. Cada conjunto de válvula correspondia a um Volkswagen. Nossa! Isso na época que a York nem vinha aqui no Brasil, era tudo importado. Tudo importado. Né? Então eu fui na Valvoar. Certo. Valvoar não, acho que agora me fugiu. Não tem importância. A empresa que fabricava válvulas para compressor de ar. Certo. Aí eu fui lá discutir com eles como que funcionava. Eles não tinham o aço próprio para amônia. Aí que eu expliquei como é que era aquele. Aí eles importaram da Suécia o aço e que fizeram os primeiros testes. E aí funcionou. A mola também era importada. Eu fui na fábrica de molas e pedi para desenvolver a mola. E também foi desenvolvida a mola de contrapressão daquele cabeçote do compressor para não estourar. Nós não tínhamos a figura de consultores e empresas projetistas na época, não é, professor? Cada um, a gente ia por conta. Eu era atirado e ia no mercado procurar fabricante. Desenvolver, ele cliente, usuário, fui desenvolver produto, vamos dizer assim. Então, Valvoar, chamava Valvoar. Então a gente tinha que fazer isso, senão não podia. A gente tinha verba. Ou na empresa americana você tinha uma verba, fazer a verba do ano, quanto vai gastar em peças, quanto vai gastar em mão de obra, pessoal de manutenção, tudo isso, e não podia estourar aquela verba. Então não tinha como resolver o problema lá, estourava muito o compressor, tinha problema nas válvulas, e sem manutenção, não tinha empresa de manutenção, ninguém fazia. Se a gente mesmo não fizesse, não ia fazer. Falando em manutenção, uma coisa importante, voltando um pouquinho atrás, lá nas 500 TR do Schiller da Carrier. O problema maior eram os mancais. E o mecânico, só tinha um mecânico na firma inteira que sabia fazer isso. E dizia que só ele fazia e ninguém mais fazia. E eu fui lá aprender. E rasqueteei a válvula até chegar a uma conclusão. Usando aquele azul de Prússia e tirando, rasqueteando. Fui até chegar, quer dizer, para mostrar que não era segredo que só um podia ter. Entendeu? Quer dizer, eu tive que provar, eu fazendo, eu que não entendia de mecânica. Então a gente teve muita coisa assim que foi obrigado a gente pegar na mão e fazer. Por exemplo, lá tinha um sistema de transferência da Light para da produção de energia da companhia para a Light. Esse tipo de transferência também só um sabia fazer. E quando dava um pano, tinha que chamar o cara lá na casa dele. À noite, qualquer hora. O super-herói. Super-herói. Aí eu fiz o seguinte, falei, olha, de agora em diante, deu pano, tem que chamar primeiro eu.
eu vou lá ver o que é. Mas aí eu tinha estudado um pouquinho lá os manuais tudo, e comecei a resolver o problema. E assim foi. E o senhor ficou na Swift por quanto tempo? Fiquei com 2 anos. E depois, então logo em seguida o senhor já estava... Já logo está no mercado só de refrigeração agora. Aí eu passei na área, na SUSA, passei na área de... Eu fui contratado para montar 13 instalações frigoríficas do SEASA. Na SUSA? A SUSA tinha ganho uma concorrência de 19 frigoríficos, mas 13 estavam previstos inicialmente. Então eu fui contratado para montar essas instalações. E aí comecei a montar. E correndo o interior todo. E aí, então, na verdade, a sua, vamos falar assim, a sua empresa, porque eu sei que o senhor ficou na SUSER por muito tempo. 28 anos. 28 anos também. E aí, todo o desenvolvimento, então, mais específico... Eu comecei montando a instalação, depois, no fim da parte de montagem, eu já fui passando para a área de orçamento. Montando em campo. Montando em campo. Montando em campo. Montagem, teste, pôr em funcionamento. Mas nessa época também, agora a gente já está falando de que ano, professor? 68. Já nessa época, 1968, os projetos eram feitos aqui ou também vinham da Suíça? Era totalmente feito no Brasil. Que maravilha! A gente recebia instruções, manuais de orientação, como calcular isso, aquilo, velocidades adotadas do amônia na tubulação, para outros refrigerantes, qual é a velocidade em função da temperatura. Guias de boas práticas que a SUSER tinha. A SUSER tinha um manual. Mas a engenharia era feita aqui, a engenharia do sistema. Toda ela, a gente calculava, como eu disse, eu calculava um por um. Cada equipamento, dimensionava, selecionava compressores. Condensador. A gente fazia levantamento de carga térmica primeiro, aí selecionava o compressor. Selecionado o compressor, aí passava para os outros equipamentos. E evaporador e condensador era calculado um por um, né? No lápis, velocidade da água, número de tubos, número de passes, passe par ou passe ímpar, de acordo com a saída que a gente... E calculava o comprimento, área de troca, era tudo feito aí. Vendia e vai para a engenharia para detalhamento só. Às vezes o detalhamento da engenharia dizia que alguma coisa não estava certa. Sim, normal. Tinha que retrabalhar mais. Tem detalhamento. Faz uma verificação completa. Mas aí é engenharia de detalhamento. E aí o engenheiro fazia o cálculo, depois ia para campo para acompanhar toda a montagem. Não, a gente fazia o orçamento, ganhava concorrência e aí a gente ia para o campo. Quer dizer, acompanhar ou pôr em marcha. A gente não acompanhava a montagem, mas todos os meus engenheiros que trabalhavam comigo eram obrigados a ir na instalação que ele vendeu e ir lá pôr em marcha, junto com o responsável técnico. Mas e aí, professor Issal, nem sempre as coisas davam certo. Alguma coisa, eu suponho, desviava daquilo que foi projetado. Como é que era isso de você certificar aquilo que você mesmo projetava? Como funcionava? Bom, eu tive por objetivo é sempre aprender mais. E para isso eu chamava o técnico, ou ia lá e tomava uma cervejinha à tarde, e batia um papo sobre a instalação, era direto. Essa é a melhor forma de descobrir todas as coisas. Aí ficava sabendo tudo, que ele metia o pau na engenharia, porque a engenharia fez assim, mandou eu fazer assim, mas não vou fazer, quer dizer, ele dizia tudo. Então eu estou aprendendo, estou pegando. Cada coisinha que ele falava, estou aprendendo. Né? E coisa que ele não entendia, eu explicava pela teoria para ele. Não, isso funciona assim, assim, o engenheiro fez assim por causa disso, isso, explicava para ele. E nós dois aprendíamos. Ele aprendia e ele passava para mim a experiência. Né? E a gente aprendia, porque eu sempre vivi na experiência. Eu não sou muito de teoria, eu sou muito de prática. Então eu conseguia, vamos dizer, captar o que os técnicos falavam. E aí juntava a teoria. Mas também o senhor acaba, pelo que você falou, você também
é que fala? Tinha essa coisa já de dar uma aulinha, uma instrução para o cara, de ajudar ele a visualizar ou ter um entendimento melhor daquilo que ele estava vendo. Aquilo que ele fazia, eu explicava por que teoricamente ele estava fazendo aquilo. Porque aí eu tinha teoria. Sim. Né? Teoria básica que eu sabia. Né? Então, eu, na verdade, eu aprendi muito na SUSE. Era um básico plus, né? Era um básico plus. Mas também ajudei muito a empresa, né? em desenvolver as coisas. Né? Ganhei prêmios da empresa por ter feito coisas boas para a empresa de evolução técnica dentro do equipamento, né? Trocar um tipo de válvula por outro tipo de válvula. Claro. Então, fiz muita coisa. Eu estava vendo aí uns papelados, tem uns prêmios que eu ganhei. Até em valor, eu falei, pô, hoje dá milhões, eu fiquei milhões. Naquele tempo era milhões, né? E aí eu queria perguntar, uma instalação que o senhor falou assim, putz, essa deu gosto, essa minha filha, essa é uma instalação que eu gostei demais que eu tenha trabalhado nela. Bom, duas instalações me chamaram a atenção. Uma é Cefri. Eu conheço. Eu também conheço. Nossa, eu visitei. Você me levou lá. Centrais frigoríficas de Mairinque. Isso. Aquela instalação. Aquela é uma instalação que não foi projeto nosso básico, mas o detalhamento tudo foi nosso. O projeto básico foi de um dinamarquês. Do Anders Lindborg, não foi? Mas o nome do cara não era o Anderson, era um outro. Mas a firma é a Anderson. O Anders Lindborg da Frigoscandia. Frigoscandia, isso, Frigoscandia, tá certo, a firma. E quem ficou aqui era um outro, eu não me lembro agora o nome dele. O Jens, não foi o Jens? Não é bem Jens, acho que tem uma coisa parecida, mas não é. Bom, tudo bem, vamos então essa é uma empresa que naquele tempo era um passo à frente na tecnologia no Brasil. Nós estamos falando de uma câmara frigorífica de grande capacidade. O pé direito devia ser o que, uns 8, 9 metros? Não, acho que tem quase 10 metros. 10 metros bom, sei lá, 50 por 100 metros, alguma coisa assim? Quase 100 metros. 100 metros. 100 metros de profundidade, 50 metros. 50 metros, Então, evaporadores com ventiladores grandes, tudo, né, distribuição. O sistema automático de gelo, tudo automático do lado de fora da câmara, não dentro, tudo lá de fora. Tem um corredor do lado de fora. Né? Então, aproveitamento de energia. E câmara de congelados, menos 30, não é isso? Isso é uma coisa, Miguel, que até hoje o pessoal não faz as estações de válvula de maneira correta numa instalação, o que é um problema gravíssimo para você fazer manutenção, para você fazer a operação deles. E isso em 73, se não me engano, né? Essa instalação. Já o pessoal da Frigoscandia tinha o cuidado de desenvolver. Perfeito. E vocês então detalharam toda essa instalação. E montamos e pusemos em funcionamento. Né? Então, aquela é uma instalação típica, considerada boa na época e até hoje é considerada referência. É uma referência até hoje, exatamente. E outra é uma instalação de menos 50 graus, vendida para como é que chama aquela firma? Puxa. Firma de suco de laranja. Citrussuco? Não é citrussuco, não. Puxa, me fugiu agora. Mas é lá em Bebedouro. Era a maior firma. Cutrale. Não é Cutrale. Não é outra, mas é americana. Para mim era Cutrale? Não, Cutrale é aqui para cá, não é Bebedouro. Ela tinha a tecnologia da baixa temperatura e transporte em navio frigorificado. Em vez de transportar em tanque, transportava a granel. E o governo brasileiro obrigou a firma a passar a tecnologia para o Brasil também, para poder usar. Então essa é uma instalação tipicamente assim, a menos 50, né, que não tem fácil. Com refrigeração por amônia ainda. Por amônia. Em dois estágios.
com compressores que nós tínhamos na Sul. Também a Cefre era com amônio, não é? Era com Cefre e amônio, lá era compressor parafuso. Lá era Stahl, né? É Stahl. Sueco. E esse dessa empresa de suco, menos 50 graus, está operando aí com vácuo de meio bar, 0,4 bar mais ou menos. Negativo, né? Absoluto, 0,4 absoluto. Por isso a instalação lá, por exemplo, a certificação de material era rigorosa. Né? A333. A333, até né? Os tubos. E nós tivemos um problema que a empresa forneceu um material com certificado falso. Ah, que tristeza. E o técnico, quando foi montar, percebeu que alguma coisa estava errado. E foi questionar. E foi com muita briga que a gente recebeu da Mannesmann dizendo que essa corrida não existe. Isso é tão importante, a gente saber, não é? Isso é uma firma nossa naquela época, que a gente checava tudo. Pois é. Né? E hoje ainda é difícil encontrar firma que faça esse tipo. Né? A gente certificação de material. A compra de certificado. Isso né? é muito certificado falso nós recebemos. Então esse é um caso típico de coisa diferente que nós conseguimos. Então eu acho que essas duas instalações foram bastante típicas. E aquelas câmaras que o senhor tinha? Bom, uma coisa diferente de câmara, era nos anos 70, eu estava operando a câmara na frigorífico Cotia, você falou, Cotia. Sim, né? Cooperativa agrícola. O consultor da Cotia era Jean Peter, que era um ex-funcionário da Sulzer. E ele tinha essa tecnologia de construir câmaras tipo jacket system. Jacket é aquela... Uma jaqueta. É uma jaqueta que circula ar frio, que não deixa entrar calor. Todo calor ele recolhe. Então as paredes da câmara eram envelopadas com ar. O ar fazia parte do isolamento térmico da câmara. E o piso, na verdade, é isolado só. O piso não tem câmara fria. Então por isso ela é sempre suspensa também, para evitar o congelamento embaixo de tudo isso. Então essa câmara do tipo jacket system é uma coisa que no Brasil tinha meia dúzia na época. A Frigobras e a Cotia só. Né? Mas é uma câmera interessante porque tem que entender um pouquinho a tecnologia. Porque ela não deixa entrar calor, mas ela não tira calor do produto. Então aquela história de congelar a carne até menos 15 para deixar menos 20, não funciona. E muita gente fazia isso. Ainda hoje muita gente faz o término do congelamento na câmara, né? O que não é legal. A câmara é para receber o congelado e não para terminar de congelar ele. Né? E aí ela funciona para um sistema de congelados. De congelado, realmente congelado. Esse então era o certo. Porque você não tinha desidratação de jeito nenhum, porque naquele tempo os produtos não eram embalados em plástico, eram tudo em sacos de aninhagem, tipo aninhagem para bois e tudo. Então, esse tipo de câmara evitaria perda, realmente perdas. E a perda não é pequena, a perda por evaporação vai aí a 5%. 5% de quem mata 1000 bois, você já viu quantos bois? Não é por dia quantos bois. Você paga qualquer instalação. Então aí começou a surgir o túnel de resfriamento rápido, que também não era usado no Brasil. E isso foi em que ano? 80. 80. Recente, não é? Então, recente para nós. 80 já faz 30 anos. Já faz 30 anos. É verdade. Túnel de resfriamento rápido. E nós, para calcular, era um sufoco, porque você tinha que calcular o caminhamento, a temperatura. O produto vai andando, entra a 37 graus e tem que sair a 15 graus, mais ou menos. E com a velocidade da chamada nória transportadora, e você dividia em 2 blocos, um lado mais frio, depois do outro lado menos, porque esse daqui que dava o choque,
O choque térmico era para envolver de frio e deixar que evitar a evaporação. Mas eu ganhava concorrência assim. Mas claro, tecnicamente. Uma concorrência que eu ganhei na cálculo de carga térmica, já imaginou? Conte essa. Então o senhor ganhou uma concorrência. Nós praticamente perdemos a concorrência. E ganhou a obra por cálculo de carga térmica. Vamos ver essa história. Ele começou a calcular, o evaporador dele era menor. O concorrente. Concorrente. Aí eu falei, mas como que é menor? Aí ele chamou numa reunião, eu e ele junto. Eu falei, mas não se faz. Fica difícil. Fica difícil. Não, mas eu não quero saber. Ele chamou, eu sou obrigado a ir, né? Aí eu falei, eu não sabia como tinha calculado. Aí eu perguntei para ele, a sua carga é pequena, como que você calculou? Aí ele falou assim, eu calculei assim, eu falei, qual é a temperatura do piso que você calculou? Tantos graus, eu falei, então, tá aí o problema, eu falei, o piso, ele calculou como 0, num ambiente onde a temperatura é quase 40 graus. Falei, lógico que dá, não tem carga térmica no piso. Isso é ar-condicionado, mesmo ar-condicionado nessas condições tem até ter considerado. Porque em ar-condicionado geralmente piso é 0, né? Piso, né? Porque ele põe chão, né? Não tem carga térmica, ele não sabe por quê, né? Aquela história, não entendeu o princípio. Que é ar-condicionado também, se tiver camada de ar embaixo, piso não é o piso chão. O chão é 24 graus úmido. Isso. Então não, carga térmica é 0, né? Mas ele não analisou sobre esse aspecto, ele não entendia. Todo piso é 0, ele achava. Então, não tem carga nenhuma. Não tem carga nenhuma. Então, eu falei, tá errado aí. Aí ele não teve nem o que falar. Eu respondeu o quê? Acabou a reunião. Bom, professor, chegamos então ao fim da nossa entrevista. Na verdade, foi uma tarde fantástica, com muito aprendizado, muita informação, muita história, né? Experiências que eu acho que são preciosas, e eu acho que para a gente que participou foi excelente, e nós cremos também que muita gente vai olhar e vai apreciar toda esses momentos, essa história que a gente teve aqui conversando. Então nós gostaríamos de agradecer. O ASHRAE Chapter Brasil agradece muito a sua colaboração, a sua disposição de estar aqui com a gente hoje, né? E nós realmente só temos a dizer que a sua contribuição para a história da refrigeração foi e tem sido extremamente importante para o Brasil todo, né? Para todo o nosso setor de refrigeração, principalmente a área de refrigeração industrial. Muito obrigado, professor. Eu que gostaria de agradecer por ter lembrado da minha pessoa. Espero que eu tenha contribuído um pouquinho para esclarecer as coisas, para colocar, vamos dizer, uma abertura para os novos engenheiros, os novos profissionais da área, e que a forma principal para isso é a participação maior dessa juventude. O mais importante é a participação em tudo, em todas as entidades, quanto é entidade de classe, ou cursos, palestras, seminários. Eu acho que esse é o lado mais importante para a pessoa aprender. Eu acho que eu aprendi um pouquinho com a minha participação nas entidades de classe. Eu sempre participei de quase todas as entidades de classe, desde a fundação da IBF, Ibragel, Sindimag, lá no IBNER, na IBF. Então, eu acho que é importante isso. Se a pessoa participar, ela vai crescer sozinha, junto com a pessoa. Era isso, então. Muito bom. Obrigado, professor. Obrigado, professor.